família Goldberg veio parar no Brasil de um jeito muito, muito incrível, porque isso foi em 1939. O meu pai tinha 10 anos, o Kurt. E o meu avô, o Otto Goldberg, trabalhava no hospital em Essen. E lá pelas tantas, ele estava chegando no hospital e um homem foi atropelado na frente do hospital. E ele veio para salvar ou para ajudar esse homem, e casualmente esse homem era um industrial brasileiro. E ele deu na época, então meu avô cuidou dele, e ele deu o cartão para o meu avô, porque a situação na Alemanha já estava bem difícil em 38, né? E aí o meu avô, ele disse para o meu avô: olha, Otto, doutor Otto, se o senhor precisar de alguma coisa no Brasil, entra em contato comigo. E aconteceu que eles decidiram sair da Alemanha e já estava a possibilidade de ir para os Estados Unidos ou de ir para a Inglaterra, já estavam fechadas, né? E aí o meu avô entrou em contato com esse industrial que conseguiu colocar a família num navio para o Brasil. Então, eles chegaram no Brasil em 1939 por conta desse industrial, que era baiano, inclusive, né? E que disse para o meu avô: quando tu chegares no Brasil, tu esquece que eu existo, né? Porque também tinha uma perseguição aqui dos brasileiros que ajudavam os judeus a entrar no país. O Dr. Otto serviu como médico durante a Primeira Guerra Mundial e tinha um consultório médico, tudo direitinho, na Alemanha. Sobreveio o nazismo e ele teve que fugir de lá para a Suíça. E de lá ele veio para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro ele veio para Porto Alegre através da ICA. A família veio ele perdeu uma filha com pouca idade e trouxe os dois filhos, o Peter e o Kurt. O Kurt, meu cunhado, casou com minha irmã, Raquel, e o Peter foi meu colega, meu amigo de infância em Quatro Irmãos. Quando assumiu o hospital havia um médico anterior a qual ele substituiu, o Dr. Sirkis, e isso lá por o ano de 30 que o Sirkis entrou. Em 34, o hospital foi inaugurado em função de uma série de problemas com a família de um dirigente da ICA, cuja esposa e o filho faleceram em função de não ter um hospital adequado. Então, em 1934, o hospital, a ICA tomou a liberdade, a responsabilidade de construir o hospital. Dr. Otto chegou lá por 1941, 42, por aí, fugido da guerra lá. Dominou completamente o hospital, tomou conta dele, a sua esposa ajudou muito também a arrumar os quartos, ajeitar tudo o que seria possível na época, e ele o fez. E atuou como médico muito respeitável naquela região. E a formação dele como médico na Alemanha, então, ele fez primeiro a parte da filosofia, né? E que era comum, e depois, então, a formação de medicina geral, e depois ele se especializou em ginecologia e obstetrícia. Inclusive, dois casos que eu vou contar agora a respeito da sobrevivência dessas duas pessoas, que na época foi muito importante, inclusive, para
o nome profissional dele como profissional. Uma foi de um filho de um alemão daquela região que levou um coice na cabeça de um cavalo, afundou o crânio e ele não tinha o que fazer. Foram para Getúlio Vargas, onde eles tinham um médico mais especializado, e o médico lá de Getúlio simplesmente disse: olha, não tenho o que fazer, porque eu não tenho como operá-lo aqui. Aí ele voltou para Quatro Irmãos e foi procurar o Dr. Otto. E o Dr. Otto, sabe como é? Funcionou como médico na Primeira Guerra Mundial, nas trincheiras. Tu imagina o que na mão dele não passou? Simplesmente fez uma coisa que, como médico, não dava para acreditar. Simplesmente pegou um desentupidor de pia, pressionou sobre o crânio e trouxe o crânio de volta. E o rapaz viveu o resto da vida dele, a não sei quanto tempo. Isto ocasionou um turbilhão no meio daquela região lá de Erechim, de Getúlio Vargas. Toda aquela região ali reconheceu esse fato. E imagina o que isso ocasionou. E o outro foi o que aconteceu com Nathan Feder, que inclusive foi quem me preparou para o Bar Mitzvah. E numa ida dele para a colônia que ele tinha, o Nathan Feder, ele foi esfaqueado no meio de uma coxilha, no abdômen, ficou deitado lá, e até que acharam e comunicaram ao Dr. Otto. O Dr. Otto foi lá, simplesmente disse: vocês não mexam com ele aqui. Mandou construir uma casinha de sapé, deixou ele ser deitado ali durante uns 4 ou 5 dias, até que ficasse mais plausível a recuperação dele. Só então depois é que levaram ele para o hospital, e ali curaram o Nathan, que veio a falecer aqui em Porto Alegre depois. Então, este era o Dr. Otto, em matéria de médico. Então, a vida deles em Quatro Irmãos não foi nada fácil. Imagina que eles saíram de uma Alemanha, né, onde eles tinham todo conforto, tinham um carro, tinham telefone, enfim, tinham uma vida bastante boa, né? E o meu avô, na Alemanha, ele esteve preso por conta de um aborto que ele fez por solicitação de uma paciente. E aí, depois, com a questão do nazismo, ela denunciou meu avô acabou sendo preso, ficou 2 ou 3 anos preso, e nesse ínterim, a filha deles, a mais velha, a Úrsula, faleceu de difteria, então, aos 7 ou 8 anos. E foi um momento, assim, muito difícil. Quando eles vieram para o Brasil, o meu pai tinha 10 anos e meu tio, o Peter, que também acabou fazendo medicina, tinha 2 aninhos. Porto Alegre, ele foi para revalidar o diploma, teve esse viés e se preparou muito. Passou pelas bancas, naturalmente, revalidaram o seu diploma, e ele conta um fato, quando perguntaram para ele a respeito das preposições em português, ele perguntou se poderia decliná-las em latim. Ele o fez, e a banca gostou muito disso e tal. E, para mim, depois ele diz assim: eu acho que a banca não conhecia as preposições em latim, mas eles engoliram o fato. Ele gostava muito da minha pessoa e do meu irmão Iléu. Então, às vezes, todos os fins de semana, ele nos convocava para
num barzinho ali na Júlio de Castilhos, confraternizarmos. E ele, então, gostava, antes de tomar um schnapps, um trigo velho, e depois a gente tomava chopp junto com ele. E ali batíamos papo, alegres, contentes, e ali ele externava a vontade de ficar no meio dos jovens.